Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o lacconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. lacconcursos.com.br, o seu link para o sucesso. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer o nosso primeiro Personal Coach ao vivo para o concurso do INSS. A partir de hoje, nós iremos fazer esses encontros regulares para a gente esclarecer algumas dúvidas, informar como é que está o andamento do curso e assim por diante. Meus amigos e minhas amigas, olha só. Deixa eu explicar para vocês um pouco da nossa sistemática. Hoje, dia 11, segunda-feira, nós estamos ao vivo, tá certo? Nosso estúdio central em Cuiabá, Mato Grosso. E nós temos mais 2 estúdios, que é do Rio de Janeiro e Brasília, que nós vamos fazer transmissões de lá também com os nossos professores locais. E nós estamos transmitindo ao vivo pelo nosso canal no Periscope, ok? É só você procurar lá Periscope, eu acho uma ferramenta fantástica. Essa tela aqui está o celular. E nós estamos ao vivo também no nosso canal no YouTube. Falando no canal no YouTube, Felipe, dá um retorno aqui, fazendo um favor da câmera 1, que eu estou sem retorno da câmera 1. Tá certo? Quero desejar para vocês aí um feliz 2016, que 2016 seja um ano repleto de aprovações. Tá certo para todos, ok? Bacana, tá ok aí no meu retorno. Tá ok? Tô vendo ali o retorno do vídeo ali também. Meus amigos, vamos lá. Quero passar para vocês o seguinte. Como é que é a sistemática? Então, o professor, hoje, segunda-feira, eu vou fazer uma introdução, vou passar alguns recados importantes do nosso curso do INSS. E depois nós teremos uma super aula inédita da professora Adriana Menezes, uma aula super importante que você pode ter certeza que das 70 questões de conhecimentos específicos, que são conhecimentos sobre a Seguridade Social, basicamente direito previdenciário, vocês podem ter absoluta certeza que pelo menos 3, 4 itens serão, o examinador, o CESP no caso, irá cobrar o assunto dependentes do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Então, pelo menos aí, 3, 4 questões estarão certas na prova. E a professora Adriana, ela preparou uma aula de 53 minutos, que nós vamos transmitir aqui 53 minutos. Essa aula é inédita, essa aula, inclusive, é ela somente de exercícios da banca do CESP, para que vocês tenham vocês conheçam o perfil de cobrança da prova, porque quando você conhece o perfil de cobrança da prova, vocês podem ter certeza que você consegue ter um grande diferencial. Tá certo, meus amigos? Então vamos lá, né? Então o nosso Personal Coach aí hoje, ao vivo, o nosso encontro também está confirmado para quinta-feira. Vou passar a nossa agenda para vocês aí de gravações, né? Então hoje aí, eu peço para vocês que vocês nos sigam aí pelo Periscope, inscrevam no nosso canal no YouTube, tá certo? Inscreva no nosso canal no YouTube, que vocês terão acesso a essa transmissão. Vamos lá, né? Então, depois dos informes, se você tiver algum recado, alguma coisa aí, vocês podem acessar via Periscope, pode acessar também aí via nosso canal no YouTube. Você está aí no YouTube, né, Felipe? Se tiver algum comentário, alguma dúvida, traz pra gente aqui que a gente vai responder ao vivo pra galera aí. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Quem que foi boa tarde aí? Daniela Beatriz e Luci Paixão. Boa tarde para vocês aí, ao vivo, nosso canal aí. Vamos lá, né? Então, primeiramente, nós aqui do LAC Concurso, eu tenho que fazer um pequeno merchan para vocês sobre o nosso curso, um curso super competitivo do LAC para o concurso do INSS. Eu tenho absoluta certeza que nós teremos aí muitos alunos aprovados, porque essa proposta pedagógica nossa é super diferenciada. Inclusive, nós já temos a segunda turma, tá, do INSS, do LAC, já está disponível para a galera. Nós temos aí a primeira turma, tá? A primeira turma começou no dia 28 de dezembro.
Essa nossa primeira turma, ela foi feita basicamente para atender as nossas 15 turmas pré-editais. Então no LAC nós tivemos 15 turmas pré-editais e nós tivemos agora, estamos na segunda turma pós-edital. E agora, a segunda turma pós-edital, começa o Personal Coaching no dia 18 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira. Você que está procurando um curso, você quer ter um grande reforço pedagógico, por favor, se inscreva aqui no nosso curso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, turma 2 do INSS, pós-edital, curso completaço, ainda está em gravação, faltam muitos assuntos ainda para serem inseridos, né? Olha só, investimento R$20 por mês, exatamente 10 mensalidades de R$20, acesso 150 dias, você poderá acessar quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ok? Vamos lá. Professor, por que o curso do LAC é um curso top? O nosso curso é tão top que nós colocamos uma cláusula de garantia excepcional para esse curso. Aqui que é essa cláusula de garantia? Você pode se matricular no nosso curso sem medo de ser feliz. Nós estamos dando 3 dias de degustação. Vocês podem assistir quantas aulas vocês desejarem. Se você não gostar dentro desse prazo, só entrar em contato com a nossa central de atendimento ou pode encaminhar um e-mail pessoalmente para mim, que meu e-mail pessoal é lac.consultoria@gmail.com, que você aí nós faremos a sua restituição com bastante tranquilidade, ok? Então, cláusula de garantia especial para o curso do INSS, todas as turmas, né? Segundo super motivo, gente, a prova você tem que estudar com estratégia, você tem que conhecer a prova. Se a prova de vocês são 120 itens, e dos 120 itens, 70 itens diz respeito a uma só disciplina, que é Seguridade Social, ou seja, Direito Previdenciário, você tem que ter um grande reforço pedagógico. E nós aqui do LAC, nós temos 4 professores de Direito Previdenciário. Eu tenho absoluta certeza, se você assistir todas as nossas aulas de Direito Previdenciário, você vai ficar super competitivo, né? Temos 4 grandes reforços de Direito Previdenciário. Professor, quem que são os caras? Eu vou passar para você. Grande professor Ítalo Romano, com o professor Flaviano Lima, os 2 da Bahia. Professora Adriana Menezes, que é professora de Minas Gerais, professora que está gravando um curso excepcional, e a professora Camila Santos conosco aqui. São 4 professores para uma só disciplina, que eu acho muito importante, às vezes, você ter uma visão de um outro professor, de um outro profissional, que isso ajuda bastante nos estudos, né? Segundo motivo, nós vamos fazer uma super revisão de véspera de 20 horas. Professor, então nós teremos o curso normal, sim, mais de 230 horas, e mais uma revisão de véspera de 20 horas, onde nós teremos revisão de informática, de matemática, revisão de língua portuguesa, claro, direito previdenciário e assim por diante. Uma super revisão de 20 horas, né? Inclusive, parte da revisão de 20 horas, da mega revisão, já está disponível para os alunos aí. Então, carga horária, 230 horas, mais o curso regular nosso terá mais 230 horas e mais 20 horas de revisão top para vocês aí, né? Período de acesso, 150 dias ilimitado. Inclusive, este concurso, eu quero dar uma dica para vocês muito importante, que é o seguinte, esse concurso vai ser muito disputado. Cara, papo sério, você tem que encontrar um diferencial dentro dos seus próprios estudos, além do LAC. Olha só, faço um desafio para vocês. Gente, vamos lá, ainda dá tempo. 15 de maio, o concurso está longe ainda. Dificilmente nós encontramos um concurso com um prazo tão distante. Então peço para vocês assistirem 2 vezes os vídeos. Se vocês assistirem 2 vezes o vídeo, vocês vão fixar mais conteúdo e, consequentemente, ficarão mais competitivos, né? Olha só. Aqui você paga uma vez, o aluno matriculado vai ter direito a todas as atualizações e nossa coordenação pedagógica, nós estamos preparando aí coisas diferentes para o INSS, né? Time de professores super top, que eu vou apresentar para vocês. Aqui não tem professor meia boca. Personal Coach, isso aqui é muito importante, o Personal Coach, porque o Personal Coach é o estudo em regime de metas. Aqui você vai só se preocupar em estudar, só vai se preocupar em cumprir as metas propostas, né? Finalmente, melhor custo-benefício do mercado, vocês podem procurar aí, que vocês não vão encontrar um curso de 10 mensalidades de R$20 com essa qualidade do curso. Professor, é muito barato, eu sei disso.
Mas nós aqui do Lac Concurso, nós temos um propósito, a questão de princípios, trabalhar com preços populares. Nós estamos no ar há 6 anos e sempre trabalhamos com preços populares, ok? E finalmente, lá que você, ou seja, nós vamos estudar junto com vocês aí, estaremos com vocês toda essa caminhada do INSS. Valeu, pessoal! Olha aí, galera do Periscope aí, tem algum recado aí, Filipinho? A Anchieta falando que ela é de Fortaleza e a expectativa delas são as melhores para o IBGE. Olha aí, o IBGE. Isso. Olha, IBGE, nosso curso já foi lançado. Como é que é o nome dela? Anchieta. Anchieta. Você publicou essa nossa postagem no Facebook também? Colocou o link lá do Face? Postei. Você, beleza, né? Ó, Anchieta, com certeza, IBGE é outra oportunidade. A gente está fazendo também um grande curso para o IBGE. Pode acreditar, pode confiar conosco. Aproveitando a deixa aqui, que é ao vivo, né? Galera do IBGE, é o seguinte, né? O professor Alex Mendes está confirmada a gravação dele. Ele vai gravar amanhã, terça-feira, tá certo? Terça-feira ele vai gravar Geografia para completar. A prova do IBGE é dia 17 de abril, salvo engano. E o professor também, Marcelo Alonso, vai dar um super reforço para a galera aí, para gabaritar. Porque lá são 15 questões de geografia e 10 de conhecimentos específicos do IBGE. Metade da prova praticamente, vamos fazer a mesma coisa que estão fazendo com o IBGE. Um abraço, hein? Ok, né? Ó, gente, olha só. Nós tivemos 15 turmas no Lac Concursos do pré-edital. Certo? Agora, no pós-edital, a nossa programação é ter 5 turmas. A turma 1, nós vamos fechar as inscrições na turma 1 hoje, certo? A turma 2 já está no ar, vocês podem se matricular. Temos aí a turma 2 aí, começa o personal coach dia 18, mas você pode fazer hoje, inclusive, você pode iniciar hoje já, porque já antecipamos a primeira semana. E falar em primeira semana, vou voltar um pouquinho. O professor acabou de liberar a terceira semana do personal coach, ou seja, as metas da semana da turma 1. Então, galera, a turma 1 está 1000 por hora. Eu vou apresentar para vocês. A turma 3, na verdade, não é dia 1º de fevereiro. A turma 4 não é dia 29 do 3, é dia 29, tá certo? Dia 29 aqui, dá licença aqui um minutinho. Já vou ajeitar agora, né, professor? Ah, professor, não faz isso que fica feia a apresentação. Gente, eu não gosto das coisas assim muito quadradinha, muito organizadinha. Eu gosto das coisas espontâneas, porque a espontaneidade que traz bastante realidade, bastante sinceridade, né? Estamos passando aqui para vocês. Então, turma 3, ok? Turma 4, dia 29, e a turma de reta final, dia 14 do 3, começa. São as 5 turmas previstas aqui do LAC. Ok? Vamos lá, meus amigos. Quero passar para vocês aqui a nossa programação ao vivo. Tá? Então, todas as segundas e quintas, né, 2 encontros por semana, o professor vai estar com vocês, para dar algum recado para vocês. E, claro, passar alguma aula inédita para a galera aí. Certo? Sempre, horário 15 horas, horário de Brasília. Nós vamos fazer a transmissão ao vivo no nosso canal no Periscope. Então, peço a vocês que sigam nos sigam aí pelo Periscope e no nosso canal ao vivo do YouTube, que lá vai ficar por um bom tempo, né? Recados do curso, eu tenho vários recados para passar para vocês. E em cada personal coach nosso, nós iremos apresentar uma aula inédita hoje. A professora Adriana Menezes vai ministrar a aula de dependentes, tá? Dependentes do regime geral de previdência social. A Adriana Menezes já na tela com vocês aí, ok? De 30 minutos. A aula de hoje serão de 53 minutos, porque é a aula inaugural do nosso personal coach ao vivo para a galera, né? Temos aí a apresentação do ranking das turmas, né? Inclusive o seguinte, cara. A apresentação do ranking é toda segunda-feira. Hoje, segunda-feira, o professor vai dar este aqui, ó. Vou aproximar para você que isso aqui é um hidratante aqui, ó. Passar aqui para a galera do Periscope aqui, ó. Tá? Olá, deu um recado aqui, ó. Aí, ó. Então, esse hidratante aqui, da Vitória Secret, o professor vai dar para a primeira posição aqui a primeira posição. Vou mostrar aqui para a galera do YouTube aqui, ó. Tá certo aqui, ó. Aproximei um pouquinho aqui. O professor vai sortear esse cara aqui. Sortear não. Vai entregar para aquele que merece. Primeiro colocado, tá? Primeiro colocado ou colocada vai ganhar esse hidratante aí como brinde. Hoje já tem o primeiro colocado aí. Semana que vem a gente vai passar para outra pessoa. Ok? Valeu! Vamos lá, né? Estão pedindo o Sr.
Militar. Polícia Militar de que estado? Estão pedindo para falar da Polícia Militar, mas de qual estado? Preciso saber o estado aí. Tem algum recado aqui? Já passou aqui no Periscope? Deixa eu ver se eu acho o estado deles aqui. Tá. Ok, vamos lá, não tem nenhuma dúvida aí, né? Bacana. Então é o seguinte, ó, enquanto o Felipinho pega lá, tira as dúvidas, né? Então nós temos aqui, ó, hoje, 15 horas, primeiro personal coach. Segundo encontro, dia 14 às 15 horas, está confirmado. Dia 18, próxima segunda-feira, dia 18, 15 horas, certo? Quarto encontro, dia 21, 15 horas, isso está super confirmado. Vale a pena repetir. Aquele aluno que sair muito bem na prova de conhecimento específico do INSS estará na frente de milhares e milhares de candidatos. E nós do LAC, super reforço pedagógico aqui, ó. Professor Ítalo Romano, professora Adriana Menezes, professor Flaviano e professora Camila dos Santos. Todos esses professores têm aulas gravadas conosco e o professor está pedindo aula de revisão. Agora vocês têm que ter o seguinte, tem que ter humildade. Ah, professor, eu gosto só de um professor, eu não gosto do outro. Cara, para com isso. Você está entrando num ambiente de competição. Então você tem que vencer as suas paixões. Assiste todas as aulas da professora Adriana, da professora Camila, do professor Ítalo, do professor Flaviano, que vocês vão se dar muito bem. Ok? Por quê, professor? Porque esse concurso tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogáveis por mais 1, ou seja, 2 anos. E com certeza, o que eu quero falar com vocês, tem muita gente do INSS que está se aposentando, tem muitas pessoas aí que estão se aposentando, que o INSS com certeza vai precisar fazer o provimento. Com 2 anos, cara, o que vai acontecer? Podem ser chamados muito mais do que a quantidade de vagas previstas no edital. Pessoalmente, eu acredito nisso, ok? Vamos lá? Apresentando nossos professores e passando os recados por aí. Sidney Martins, língua portuguesa, tá? Língua portuguesa. Hoje, o professor Sidney Martins está gravando na nossa unidade do Rio de Janeiro, no LAC Rio, tá? Ele vai concluir um curso de português 100% focado na banca do CESP, professor Sidney Martins, e já vou encomendar para o professor Sidney Martins as aulas dele de revisão. Essa semana não dá, eu vou pedir para ele na próxima segunda-feira já gravar uma aula de revisão focada na banca do CESP para o concurso do INSS. Vamos ver se nós conseguimos passar essa aula de revisão na próxima segunda-feira para vocês aí do Periscope e a galera que está ao vivaço aí no canal nosso do YouTube, né? Tá certo? Vamos lá. Informática, professor Marcelo Leal, ele é do Espírito Santo, ele já está agendado conosco no dia 25 de janeiro, e está faltando uma aula que chama-se Windows 10, na aula de informática, ele já vai gravar essa aula, e vai gravar também já as suas, vou encomendar para ele 8 horas de revisão focada na banca do CESP, em exercícios para o concurso do INSS. Conversei com o professor Marcelo Leal, e ele falou o seguinte: professor, o aluno que assistia às minhas aulas do curso de resolução de exercícios, tá certo? Onde eu abordo as teorias e como é o que o padrão CESP, o aluno tem condições de acertar todas as questões na prova do INSS. Todas as questões. Podem se matricular, podem estudar conosco, que vocês não vão se arrepender. Ok? Professor Rodrigo Belmonte, tá aí, nosso grande amigo aqui. Ele está de mudança para Goiânia, vai gravar na nossa unidade do Distrito Federal. Ele vai gravar, está faltando alguns conteúdos para vocês de direito administrativo e vai gravar também as nossas aulas de véspera aí para vocês aí. Tá certo, meus amigos? Ok, agora vamos lá. Nosso super projeto pedagógico está terminando aqui essa entrada. A gente já vai passar a aula da professora Adriana Menezes para vocês, de dependentes aí, Tanagu, né? O que é o super projeto pedagógico? Um concurso como esse, você não pode ir com a cara e a coragem. Você tem que ter uma estratégia, você tem que ter uma tática, você tem que ter um planejamento, um projeto pedagógico. Por quê? Porque o projeto pedagógico vai fazer a diferença. E aqui nós temos o personal coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso. Como é que é isso, gente? É muito simples. Contando um pouquinho da história do personal coach. Eu sou administrador, formado, trabalhei na área de administração por muitos anos e eu descobri o seguinte, que as pessoas têm que ser motivadas.
elas têm que ser desafiadas sempre. Então, o Personal Coach está baseado em cima da ciência da administração. O que o Personal Coach faz? É muito simples. O Personal Coach, junto com a nossa coordenação pedagógica, todos os dias você terá uma meta de estudos. Uma meta de estudos. E papo reto, se você cumprir as metas de estudos propostas pelo site, você pode ter certeza que você sairá super competitivo no dia da prova, ok? Vamos lá, olha só, ranking da semana. No Personal Coach a gente ranqueia os alunos. Tá? E esse ranking aqui, gente, não é um ranking pejorativo, é um ranking aqui para que você situa-se em relação ao seu colega, ao seu candidato. Ah, professor, eu estou achando que eu estou bem. Já ouviu no ranking? Pô, você está lá atrás, ou seja, você tem que ralar, ou seja, uma competição saudável. É importante o aluno ter essa referência, né? Olha só, primeiro colocado é o candidato aqui de Cuiabá, Leandro Souza. Ele tem 100% do farol, tem 71% de mínimo simulado, 82,74% de desempenho, né? Leandro Souza, aplausos para o Leandro. Então você ganhou aqui esse hidratante aqui, é um pequeno presente simbólico para vocês, mas pode ter certeza que tem bastante carinho aí, né? Hidratante aí, esse aqui é de açaí, né? Olha aí, né? Esse hidratante aqui, tá? Super agradável, esse hidratante aqui para você aqui, né? É claro, se você quiser usar não tem problema nenhum, mas também você também pode aí presentear a sua esposa, você pode presentear, dar de presente aí para sua namorada, tá certo? Para sua irmã, sua mãe, ou seja, para uma mulher aí que está na sua vida, que você ame ela de coração, tá certo? Então, olha aí, já vou pedir para o nosso gerente aqui, o Manuel, anota aí, viu, Filipinho, para encaminhar isso aqui para o Leandro, que ele ganhou esse hidratante aqui do LAC Concurso, porque ele foi o primeiro colocado aí, tá de parabéns, cumpriu todas as nossas orientações pedagógicas e na próxima segunda-feira o professor vai presentear mais um aluno aí, tá certo? Segundo colocado lá de Goiás, Catalão, ó, o Hightech, né, o Hightech. Terceiro colocado aí é o João, lá de Minas Gerais, João Monlevande, tá certo? Ele tem um nome aí chamado de João Monlevande, a cidade de Minas Gerais, é Saitama, né? Quarta posição, estamos aí lá do Paraná, cidade de Colombo, Daniela Aparecida Caldeira de Couto, parabéns. Temos aí quinta posição, representante de Brasília, DF, né? Cleito Sampaio da Silva, ó, Cleito, ó. Semana que vem nós vamos inaugurar a nossa unidade LAC Brasília. Aí, se você quiser ir lá tirar uma foto com a gente lá, você será muito bem recebido. A sexta posição de Minas Gerais, Coronel Fabriciano, Deus cuida de mim, o nickname que utilizou aí, está na sexta posição. Isso é da turma 1. Só para vocês terem uma ideia do nível de competição do INSS. A turma 2 vai começar na próxima segunda-feira, dia 18. E já tem ranking. O primeiro colocado é de Teófilo Otoni, Minas Gerais, aí, a Dani. Está em primeira posição aí do Personal Coach, medalha de ouro. Segunda posição da turma 2, nós temos aí representante do Pará, Marabá, medalha de prata. Ok? Temos aqui de São Paulo, Rosana, ó, representante de Rosana aí, representante de São Paulo, terceira colocação. Um forte abraço para a galera de Rosana, um forte abraço aí para Elisângela Magalhães de Miranda Souza. Eu falo para você que eu conheço Rosana. Rosana é uma cidade vizinha de Primavera, lá do Porto Primavera, fica no biquinho do estado de São Paulo, lá na divisa do Paraná, do Mato Grosso do Sul. Professor, por que você conhece Rosana? Já dormi várias vezes em Rosana, já fiquei vários dias lá, porque a minha esposa, tá certo? A minha esposa, Ana, ela é natural de Rosana aí. É a primeira vez que eu vejo aí representante de Rosana. Um forte abraço para vocês aí, né? Quarta posição, Monte Carlos, né, Claros, né, Monte Claros aí, a Sandra Monte Claros, Minas Gerais, Sandra Mara Cavalcante Batista, Camaçari, Bahia, quinta posição, Eliseu Reis, e nós temos aí, cortou aqui, Piedade, São Paulo, Rodrigo Donizete Machado, na sexta posição da turma 2. Bacana, meus amigos, recado do Filipinho que a gente vai entrar com a aula da professora Adriana sobre dependentes. Pernambuco, Alagoas e Acre. Olha só, PM, Alagoas, Pernambuco e Acre. Pernambuco nós já temos duas turmas pré-edital em andamento, tá? A PM de Alagoas nós já vamos lançar e o PM
Eu não estou sabendo aí informações, por favor, passa meu e-mail, fala para encaminhar, entrar em contato com a gente, que nós vamos começar aí a fazer esse pré-edital. Meus amigos, minhas amigas, quero falar para vocês que nós, do LAC Concurso, nós fizemos um recesso e oficialmente hoje nós estamos retornando do recesso, então nós vamos começar as nossas atividades para 2016 aí. Galera do Periscope, quem quer dar um olá, alguma coisa aí, que a gente já... Estou me aproximando aqui para me ler, porque eu não enxergo. Ninguém, ok? Tranquilo aí. Então é o seguinte, Felipinho, roda pra gente aí a aula de dependentes. Mas olha só, galera do Periscope, preste atenção. Eu vou pedir para que vocês agora acessem o nosso canal no YouTube, tá certo? O nosso canal no YouTube, que é youtube.com/LAC Consultoria. LAC Consultoria, tudo junto. LAC Consultoria com 2C. LAC Consultoria, é só colocar lá em cima na busca no YouTube, com certeza você vai encontrar nosso canal, que lá no nosso canal nós temos aí a transmissão ao vivo dessa aula aqui da professora, essa aula que nós vamos passar agora, que é a aula da professora Adriana Menezes, tá certo? Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço aí, fique com Deus e até quinta-feira. Se você quer mandar um recado para a gente, por favor, manda um recado lá, lac.consultoria@gmail.com, no meu e-mail pessoal, que na quinta-feira, às 15 horas, horário de Brasília, o professor estará ao vivo novamente com vocês, com mais uma aula inédita, e vamos criar esse canal de comunicação com vocês. Forte abraço! Oi? Também seguir no nosso Instagram também, tá? LAC Concurso, nosso Instagram, nosso Facebook e nossa rede social. Tá certo? Sociais aí. Então, um forte abraço, tchau, tchau. Felipinho, roda pra gente aí a aula da professora Adriana Menezes sobre dependentes. Vamos fazer uma revisão sobre os dependentes do regime geral. Então, baseado nas questões, nós vamos chamando a atenção de determinados pontos que você não pode esquecer. Lembra? Os dependentes do regime geral estão dispostos no artigo 16 da Lei 8.213. Primeira classe, cônjuge, companheiro ou companheira, filhos não emancipados de qualquer condição, menores de 21 anos ou inválido, ou que tenham deficiência intelectual mental que os torne absoluta ou relativamente incapazes, assim declarados judicialmente. A partir de 3 de janeiro de 2016, esse filho com deficiência intelectual ou mental não precisará ter essa declaração de incapacidade civil. E o filho com deficiência grave passa a integrar o rol dos dependentes. Primeira classe, dependência econômica presumida. Segunda classe, os pais, dependência econômica a ser comprovada. Terceira classe, o irmão, menor de 21 anos, ou inválido, ou que possua deficiência intelectual mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. 3 de janeiro de 2016, irmão, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou com deficiência intelectual mental, ou com deficiência grave. Não tem mais a interdição judicial. E tem o irmão com deficiência grave. 3 classes. Terceira classe, o irmão também precisa comprovar dependência econômica. Equiparam-se ao filho o menor sob tutela e o enteado que conseguir comprovar dependência econômica do segurado. Menor sob guarda, não há previsão legal de que ele seja dependente do regime geral de previdência social. Vamos ver as questões e aí a gente vai abordando os temas. Vamos lá. 2015, a Lei de Benefícios Previdenciários prevê expressamente que o menor sob guarda do segurado, filiado ao regime geral, é seu dependente, havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional. A Lei de Benefícios não prevê que o menor sob guarda seja dependente do segurado do regime geral.
Pelo contrário, lá estão o menor sob tutela e o enteado que se equiparam ao filho. Não tem o menor sob guarda. Agora, a outra parte da assertiva. Havendo discussão jurisprudencial a respeito do tema, é verdade. Dada a existência de normas contrárias no ordenamento jurídico nacional, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que o menor sob guarda vai ser dependente, inclusive para fins previdenciários. E a Lei de Benefícios não o coloca como dependente no regime geral. Há uma discussão. A última decisão do STJ foi favorável à defesa do INSS, dizendo que o menor sob guarda não é dependente do regime geral, porque não há previsão legal. Então, neste caso, a assertiva ela está incorreta. Por quê? Porque diz que prevê expressamente o menor sob guarda. Então, nós vamos colocar o item como incorreto, como errado. A lei prevê o quê? Menor sob tutela e não menor sob guarda. Próxima questão. A dependência econômica do irmão menor de 21 anos de idade, na condição de dependente do segurado, é presumida para fins de obtenção de benefício previdenciário. Também essa assertiva, esse item, está errado. Por quê? O irmão, ele é dependente de terceira classe. Somente os dependentes de primeira classe é que têm a dependência econômica presumida. Então, cônjuge, companheiro ou companheira, incluindo aí os da união homoafetiva. Filhos são dependentes de primeira classe. Esse sim tem dependência econômica presumida. Nós não vamos precisar comprovar para o INSS que o cônjuge, a dependência econômica do cônjuge em relação ao segurado, do companheiro, do filho menor de 21 anos, com deficiência, inválido. Não, porque ela é presumida. Já os dependentes de segunda classe e terceira, então segunda classe, os pais e o irmão, menor de 21 anos, inválido, com deficiência intelectual mental ou deficiência grave, né? Lembrando que deficiência grave entra a partir de 2016, no rol de dependentes, eles têm que comprovar a dependência econômica. E como isso comprova? Olha a revisão, com os documentos que estão descritos no artigo 22 do Decreto 3.048. Então, a dependência econômica do irmão, menor de 21 anos de idade, é presumida. Errado, não é presumida. Vamos consertar? A dependência econômica do filho menor de 21 anos, na condição de dependente do segurado, é presumida. A do filho, sim. A do irmão, não. Portanto, o item também está incorreto. Veja que o CESP gosta, né, bem de trabalhar essa questão da dependência econômica. Próxima questão. Agora, para quem acha que CESP só faz questões de certo e errado, eu trouxe uma aí com 5 assertivas. Letra A. Para efeitos previdenciários, presume-se que o filho e o enteado com menos de 21 anos são economicamente dependentes do segurado. Certo ou errado? Errado. Ora, para efeitos previdenciários, presume-se que o filho, sim, menor de 21 anos, mas o enteado, não. O enteado, embora ele se equipara ao filho, então, enteado menor de 21 anos, enteado com deficiência mental ou intelectual, enteado inválido, enteado com deficiência grave, a partir de 3 de janeiro, né, que ele integra o rol de dependentes,
o enteado não tem dependência econômica presumida, nem ele, nem o menor sob tutela. Eles se equiparam ao filho, mas devem, para isso, comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Então, o erro aqui, muito no meiozinho, e aí você tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer a prova, né? Porque às vezes a gente começa a ler e o que vai para o nosso cérebro é o que a gente acha, não o que realmente está ali na folha. Então, vai lendo e já vai grifando as palavras-chave. Então, para os efeitos, presume-se que o filho, com menos de 21 anos, é economicamente dependente, né? Tem dependência econômica presumida, mas o enteado, não. Se viesse menor sob tutela, também não tem dependência econômica presumida. Letra B. Para que o companheiro de segurado do mesmo sexo integre o rol de dependentes, de modo que faça jus aos mesmos direitos que os casais heterossexuais, no que diz respeito ao recebimento de pensão por morte, é indispensável que se comprove, além da vida em comum, a dependência econômica. Então, aqui está dizendo que o companheiro de união homoafetiva deve comprovar dependência econômica. Falso, errada essa alternativa. Por quê? Porque companheiro ou companheira estão na primeira classe. Não importa se ele é de união homoafetiva ou de união heteroafetiva. Não há discriminação. O que eles devem comprovar para fins de dependência para fins de dependência no regime geral de previdência social é apenas o quê? É apenas a união estável, mas não a dependência econômica. Todos os companheiros e companheiras figuram na primeira classe, portanto, têm dependência econômica presumida. Então, a alternativa B também eu não posso marcar. C. O brasileiro civil que trabalhe fora do país para organismo internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, será assegurado da Previdência Social como empregado. O que eu percebo é que tem alguém na banca do CESP que está gostando desse brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo internacional. Por quê? Eu tenho questões de 2013, 2014, 2015, tudo girando em torno dessas figuras. Vamos lá. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismos internacionais do qual o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, ele vai ser segurado da Previdência Social, salvo se coberto por regime próprio de previdência. Mas ele vai ser segurado na condição de contribuinte individual e não na condição de empregado. Para que ele seja segurado na condição de empregado, ele teria que trabalhar para a União, lá no exterior, nesses organismos internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo. Só que aqui ele trabalha para o organismo, então ele não é empregado, ele é contribuinte individual. Letra D. De acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Ora, você viu aqui a condição de segurado especial. Embora a gente esteja numa aula de revisão sobre dependentes, tem questões que nos reportam aos segurados. E como nós já fizemos o revisional dos segurados, não custa abordar isso aí, porque você já está apto a analisar. O que acontece? O segurado especial, ele vai exercer a sua atividade individualmente ou em regime de economia familiar.
No regime de economia familiar, ele vai trabalhar com os membros da sua família, cônjuge, companheiro ou companheira e filhos maiores de 16 anos. Aqueles que participam ativamente das atividades do segurado especial, ele vai ser também enquadrado como segurado especial. Mas pode ser que um dos membros exerça trabalho urbano. Ora, se ele vai exercer trabalho urbano, ele fica descaracterizado como segurado especial, mas os demais membros não. O fato de ter um que exerce trabalho urbano não faz por si só descaracterizar a condição de especial dos demais membros. Certíssimo, essa é a posição do STJ e a posição da TNU. Então, portanto, achamos uma alternativa correta, a alternativa D. Mas se a alternativa E, como será que ela está? Que erro que ela tem, já que eu considerei a alternativa D correta? Vamos lá. A pessoa física que deixar de exercer atividade remunerada, abrangida pela Previdência Social, manterá qualidade de segurado, independentemente de contribuições, pelo período de até 12 meses. Certo, né? Artigo 15 da Lei 8.213. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses, caso se comprove o pagamento de pelo menos 120 contribuições mensais. O erro está aqui, ó. Esse prazo será prorrogado por até 18 meses. É por até 12 meses. Quais são os períodos de graça que eu tenho no regime geral de Previdência Social? 3, 6, 12, 24 ou 36. Esse de 24 ou 36 são prazos que teve sua prorrogação. 12 mais 12, 24. 12 mais 12 mais 12, 36. Então, qualquer número diferente de 3, 6, 12, 24 ou 36 meses de período de graça, você exclui da sua questão. Então, nesse caso, a prorrogação, sim, ocorre, mas por mais 12 meses e não por pelo menos 18 meses. Então, letra E também está errada e a alternativa correta, portanto, é a letra D, né? Não custa relembrar, de acordo com a jurisprudência pacificada do STJ, o trabalho urbano de um dos membros do grupo familiar não descaracteriza por si só os demais integrantes como segurados especiais. Certíssimo, a alternativa correta, a alternativa D. Outra questão. No que se refere às normas que regulamentam a condição de dependente no regime geral de Previdência Social, julgue os itens subsequentes. 1. Apesar de integrarem a segunda classe de dependentes, os pais poderão fazer jus ao recebimento de pensão por morte, desde que comprovem a dependência econômica do segurado a eles, ainda que existam dependentes que integrem a primeira classe. Ora, graças a Deus, artigo 16, parágrafo 1º da Lei 8.213. Havendo dependentes na classe superior, exclui-se a dependência das classes inferiores. Então, os pais, de fato, são dependentes de segunda classe. De fato, só vão ser dependentes se comprovar a dependência econômica em relação ao segurado. Certo. Mas só serão dependentes se não houver dependentes da primeira classe, da classe superior. Então, aqui, quando diz, ainda que existam dependentes que integrem a primeira classe, está errado. Por quê? Porque o fato
de existir dependentes na primeira classe, exclui a possibilidade dos dependentes de segunda ou terceira classe terem direito, né, aos benefícios. Aí, se os dependentes de primeira classe depois perderem essa condição, deixarem de ser dependentes, já recebendo benefício, o benefício pode ser cessado. E aí eu posso transferir esses benefícios para os pais, para os dependentes de segunda classe? Não. A lei é clara. Havendo dependentes na primeira classe, nunca, jamais, nós vamos passar o benefício para as classes inferiores. Portanto, esse item também está incorreto. Vamos lá. Outra questão. Luiz, segurado, contribuinte individual do regime geral de previdência social, 2 meses após ter obtido junto ao cartório declaração de união estável com seu companheiro Batista, faleceu em consequência de grave acidente de trânsito. Luiz era pai de Anita, de 6 anos de idade, fruto do casamento com Luzia, de quem estava divorciado havia 10 anos e a quem não pagava pensão alimentícia. Luiz era ainda responsável pela manutenção da sua própria mãe, Marta, de 68 anos de idade, viúva, que não possui renda própria. Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta acerca do direito à pensão por morte, de acordo com o regime geral de previdência social. Ora, eu tenho que verificar quem dessa turma toda seriam os dependentes de Luiz. Então, primeira coisa que eu vejo, vamos analisar cada um. Vamos lá? Luiz, ele mantém união estável com Batista. Batista, então, é seu companheiro. Então, o Batista, ele figura como dependente na primeira classe, certo? Ah, mas é companheiro de união homoafetiva. Não tem problema. Não tem problema, tá? Por quê? Tanto união homoafetiva quanto hétero vão ser companheiros, vão ser dependentes do regime geral. Luiz era pai de Anita, de 6 anos de idade. Então, quando Luiz, segurado da Previdência Social, falece, ele deixa uma filha menor de 21 anos. E filho menor de 21 anos é dependente. Então, vamos colocar Anita como sua dependente. Fruto do casamento com Luzia. Então, Luzia é ex-cônjuge, de quem estava divorciado havia 10 anos e a quem não pagava pensão alimentícia. Luzia, como ex-cônjuge, pode figurar na condição de dependente? Pode, se na separação ou no divórcio, no caso divórcio, ela tivesse tido direito à prestação alimentícia. Nesse caso, ela não tem direito a alimentos. Então, ela não vai ser dependente do Luiz. Luiz era ainda responsável pela manutenção de sua própria mãe, Marta, de 68 anos de idade, viúva, que não possuía renda própria. Então, a Marta, a mãe de Luiz, era dependente economicamente dele. Os pais são dependentes do regime geral, mas são dependentes da segunda classe. E só vão poder ter direito ao benefício se não houver dependentes na primeira classe. Eu tenho dependentes na primeira classe? Tenho. O Batista, companheiro de Luiz, e a Anita. Então, a Marta, embora fosse mãe do Luiz, dependesse economicamente dele, ela não figurará na condição de
dependente. Por quê? Porque existem dependentes de primeira classe. Tá bem. Professora, mas o Batista só tem 2 meses de união estável, né, com a declaração com Luiz. Mesmo assim, ele vai ser dependente, ele não precisaria ter um determinado tempo de união estável? Não. Tá? Não. Ele vai ser dependente. Agora vamos ver as opções. Letra A. A pensão por morte será concedida somente a Marta, que é a mãe do Luiz, desde que prove a dependência econômica, a dependência financeira em relação a Luiz. Falso, né? A Marta não vai ser, por quê? Porque existem dependentes de primeira classe. B. Apenas a filha de Luiz, Anita, menor de 21 anos de idade, faz jus à pensão por morte, visto que a ela não se exige prova de dependência econômica. Tem um erro, apenas, né? A filha de Luiz, Anita, realmente, na data do óbito do seu pai, ela tinha menos de 21 anos. Então, será sua dependente. E, neste caso, como dependente de primeira classe, a dependência econômica é presumida, ela não precisa comprovar. Só que ela não é a única dependente de Luiz. Que ainda tem quem? O seu companheiro, Batista. Letra C. Fazem jus ao recebimento da pensão por morte em igualdade de condições, Anita e Marta, dependentes legais de Luiz. Falso. A Marta é mãe dependente de segunda classe e a Anita de primeira. Só os dependentes aí de primeira. D. Luzia só faria jus à pensão por morte se fosse beneficiária de pensão alimentícia. Certo, né? Se fosse beneficiária de pensão alimentícia. Por quê? Porque ela é ex-cônjuge. Para a legislação previdenciária, eu tenho que o ex-cônjuge, o ex-companheiro, só figuram na condição de dependentes se na separação judicial, no divórcio, eles tiverem direito à prestação alimentícia. Tá? Agora, letra E. Fazem jus em igualdade de condições Batista e Anita, pois ambos integram a primeira classe de dependentes, para os quais se presume prova de dependência. Ora, o Batista e a Anita são dependentes de primeira classe. Realmente, se presume a prova de dependência econômica. É certo. E vão ter pensão igualmente? Sim. Né? Eles vão dividir o benefício em partes iguais. Então, a letra E também está correta. A letra B também está, a letra E também está correta. Mas, professora, essa questão não foi anulada? Foi, mas eu achei ela tão interessante que a gente precisa abordar. Então, as alternativas corretas são E e D. A D também está correta. Mas eu vou brincar com essa questão. Vamos pensar o seguinte. O Luiz, ele está com união estável com o Batista. Não é isso? Tem uma filha com a Luzia, que é a Anita. A Luzia não tem pensão alimentícia no divórcio, não vai ser sua dependente. Mora com Luiz a sua mãe, Marta.
mas também não será sua dependente, porque existem dependentes na primeira classe, certo? Foi isso que vocês concluíram. Então, quem são os dependentes de Luiz? Anita e Batista. Ambos receberão pensão por morte, dividido o valor em partes iguais. Mas o Batista é companheiro. E você aprendeu que os companheiros, companheiras e cônjuges podem receber o benefício por um período menor de tempo. Dependendo do tempo de união estável ao casamento, até a data do óbito. Dependendo da idade e da quantidade de contribuições que o segurado tem no regime geral, ele vai receber por menos ou por mais tempo o benefício. Não está na questão, mas eu quero que se acrescente. Vamos lá. O Luiz é segurado da Previdência Social, não é? Olha lá. Vamos voltar lá. Ele é segurado da Previdência Social, contribuinte individual. Não é isso? Tá. Então, o Luiz é contribuinte individual. Então, vou montar uma questão. E ele tem o Batista e a Anita como seus dependentes. Não é? Agora eu tenho que falar o seguinte. O Luiz, ele é contribuinte individual há 5 anos. Então, ele é contribuinte individual há 5 anos. Lá na questão fala que o Batista e o Luiz estão há 2 meses em união estável. 2 meses. Mesmo tendo apenas 2 meses de união estável, o Batista é dependente do Luiz? É, com dependência econômica presumida. Agora, por quanto tempo o Batista vai receber a pensão por morte? Por quanto tempo Anita vai receber a pensão por morte? Ora, quando o segurado tem 18 ou mais contribuições e 2 anos ou mais de casamento ou união estável, o cônjuge, o companheiro, vai receber por anos o benefício. E você sabe quais são. Ele vai receber por 3, 6, 10, 15, 20 anos ou de forma vitalícia. Não é? Dependendo de quê? Dependendo da idade do cônjuge, do companheiro sobrevivente, na data do óbito. Pergunto, aqui, o Luiz tem mais de 18 contribuições? Tem. Tem mais de 2 anos de casamento ou união estável com Batista? Não. Não tem. Então, a princípio, ele cairia na regra de receber o benefício por 4 meses. Por quê? 4 meses quando ele tem menos de 18 contribuições e menos de 2 anos de casamento, ou 2 anos de casamento ou união estável. Menos de 2 anos de casamento ou união estável. Ora, ele tem menos de 2 anos de casamento ou união estável. Então, eu falaria que o Batista vai receber o benefício por apenas 4 meses. E se eu falar assim, eu estou maluca, eu estou doida, porque está errado. Olha, professora, mas a senhora acabou de falar que se tiver menos de 18 contribuições ou menos de 2 anos de casamento ou união estável, o cônjuge ou companheiro vai receber por 4 meses. Sim.
Só que existe uma exceção. O Batista, ele faleceu, o Luiz morreu de acidente. A morte do Luiz foi de acidente. E quando a morte do segurado é por acidente de qualquer natureza ou causa, doença profissional ou doença do trabalho, eu não aplico a regra dos 4 meses. Mesmo que não tenha 18 contribuições, mesmo que não tenha 2 anos de casamento ou união estável, que é o caso do Batista. Ele só tem apenas 2 meses de união estável. Mas ele teve a sorte, gente, do Luiz morrer de acidente. Então ele cai na regra de receber por anos. Aí eu preciso saber qual é a idade que Batista tinha no momento em que Luiz faleceu. E eu vou colocar que o Batista tem 45 anos. 45 anos. Pela tabela, né, ou pela regra do artigo 77 da 8.213, quando eu falo pela tabela, na lei não tem essa tabela, tá? Eu que fiz a tabela, e ela está disposta lá nos nossos livros. Então, sempre eu falo a tabela, né? Mas então, pelas regras do artigo 77 da lei 8.213, ele vai receber de forma vitalícia, porque ele tem 44 anos ou mais. No caso, ele tem 45 anos. Então, ele cai na regra que a pensão será concedida para ele até ele morrer. Mesmo que ele venha contrair nova união estável após a morte do Luiz, ele não vai perder a sua pensão. Então, ele vai dividir com a Anita, em partes iguais, o benefício. Quando a Anita completar 21 anos e não estiver inválida, com deficiência intelectual mental, deficiência grave, ela perde a condição de dependente. E aí fica quem só na primeira classe? O Batista. Aí, nesse caso, a cota da Anita é revertida para o Batista. E aí o Batista passa a receber o valor integral da pensão por morte. O valor integral da pensão por morte. Aí, se o Batista falece daí uns 3 anos, que ele estava recebendo sozinho, a sogra, a mãe do Luiz, continua viva. Ela tem direito de pedir e receber? Não. Mas não tem mais dependentes na primeira classe. Mas essa exigência eu olho na data do óbito e nunca mais vejo os demais dependentes. Então, mesmo que Batista e Anita já não mais recebam, né, Batista morto, e Anita completou 21 anos de idade, eu não posso transferir o benefício, o INSS não pode transferir o benefício para a mãe do Luiz. Por quê? Havendo dependentes na primeira classe, exclui-se a dependência das classes inferiores. Então, isso na data do óbito acaba, não tem dependentes de segunda classe. Professora, vamos imaginar que o Batista não tivesse 45 anos, que ele tivesse 30 anos, quando o Luiz faleceu. Então, o Batista vai ter 30 anos. Nesse caso, com 30 anos, ele vai receber o benefício, sim, mas por um período menor. Qual é o período? Pelo prazo de 15 anos. O dependente, o cônjuge, companheiro ou companheira, só esses 3, né? Que na data do óbito tiverem de 30 a 40 anos e o segurado, 18 ou mais contribuições para a Previdência Social e 2 ou mais anos de casado, união estável até a data do óbito, ou, não tendo isso, tenha falecido de acidente, vai gerar uma pensão por morte. Nesse caso, como ele tem entre 30 e 40, ele vai receber por 15 anos.
certo? Então, essa mesma questão, a gente pode trabalhar um pouquinho mais. Por quê? Porque essa parte eu ainda não fui cobrada pela CESP. Nós não tivemos questões da CESP, mas já sei como fazer. Se vier, eu vou acertar todas, porque eu já sei aonde o CESP vai me pegar. Então, cuidado. Quando vier, então uma dica para vocês, quando vier questões de pensão por morte, que o segurado morreu de acidente, você já para pensar. Vai ter pensão de cônjuge companheiro ali para você analisar. Então, se vier, morreu de acidente automobilístico, morreu de acidente de atropelamento, morreu de acidente, qualquer acidente, você já circula aquilo ali para te lembrar que em caso de acidente do segurado, morte por acidente, o cônjuge, companheiro ou companheira, vão cair na regra de tabela, na regra de anos de recebimento de benefício. Mesmo que não tenham ali 2 anos de casamento ou união estável, até a data do óbito, e o segurado 18 ou mais contribuições. Lembrar disso. Então, se tiver lá, morreu de acidente, pode ter certeza que vai ter pegadinha na questão. E aí você vai ficar esperto, né? Olha só. Olha esse. Luiz, segurado contribuinte do regime geral, há 8 meses. 2 meses após ter obtido junto ao cartório declaração de união estável com seu companheiro Batista, 29 anos, faleceu em consequência de grave acidente de trânsito. Luiz era pai de Anita, de 6 anos de idade, fruto do casamento com Luzia, de quem estava divorciado havia 10 anos e a quem não pagava pensão alimentícia. Então, essa questão, eu peguei a questão anterior e elaborei uma outra. Luiz era ainda responsável pela manutenção de sua própria mãe, Marta, de 68 anos de idade, viúva, que não possui renda própria. Considerando a situação hipotética acima apresentada, assinale a opção correta acerca do direito à pensão por morte, de acordo com o regime geral de previdência social. Ora, vamos lá. O Luiz é contribuinte há 8 meses. Então, ele tem apenas 8 contribuições. Ele morreu de acidente. Isso aqui você tem que fazer isso na hora da prova. Quando morre de acidente, eu vou para a regra de 4 meses de pensão para o companheiro ou por anos? Por anos. Então, eu já sei que tem pegada aí. E se eu vou aplicar por anos, eu tenho que saber a idade do sobrevivente. Qual é a idade do companheiro sobrevivente? 29 anos. Na questão anterior, que é a mesma coisa dessa daqui, eu já tinha visto que quem são os dependentes do Luiz são Anita e Batista. Isso eu já sei. Então, vamos às opções. Letra A. A pensão por morte não poderá ser concedida para os dependentes de Luiz. Por quê? Ele tinha, na data do óbito, apenas 8 contribuições no regime geral de previdência social. Luiz não havia cumprido a carência mínima exigida para a concessão de pensão por morte. Falso, né? Pensão por morte não exige carência mínima. Falso. B. Apenas a filha de Luiz, Anita, menor de 21 anos de idade, faz jus à pensão por morte, visto que a ela não se exige prova de dependência econômica. Apenas Anita, não. Batista também, porque ele figura na condição de companheiro. Independentemente do tempo de união estável. Se ele conseguiu comprovar que é companheiro, ele vai figurar na condição de dependente. C. Fazem jus ao recebimento da pensão por morte, em igualdade de condições, Anita e Marta, únicas dependentes legais de Luiz. Falso.
né? Falso por quê? Porque a Marta, como mãe, dependente de segunda classe, não vai ter direito. D. Anita terá direito à pensão por morte de Luiz até completar 21 anos, salvo se inválida, ou deficiente intelectual ou mental, ou com deficiência grave. Então, eu utilizei aqui os termos da lei a partir de 3 de janeiro de 2016. Se eu usasse 2015, seria salvo se inválida ou com deficiência intelectual ou mental, que a tornasse relativa ou absolutamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, essa letra aqui está correta. Professora, mas é Anita e Batista. Sim, mas a alternativa D tem algum erro? Não. Vamos à alternativa E. Batista terá direito à pensão por morte em igualdade de condições com Anita. Sim, pois ambos integram a primeira classe de dependentes. Exato. Para os quais não se presume prova de dependência. Verdadeiro. No entanto, Batista receberá a pensão por morte de Luiz apenas por 4 meses. Falso. Ô, professora, mas eles têm menos de 2 anos de casamento e menos de 18 contribuições. Aí vai cair na regra dos 4 meses. Nesse caso, não. Por quê? Porque o Luiz morreu de acidente. E se ele morreu de acidente, o que acontece? Eu aplico a regra dos anos de benefício. Então, se ele morreu de acidente e o Batista tem 29 anos, ele vai cair naquela regra de entre 27 e 29 anos. Então, portanto, o Batista vai receber pensão por morte durante 10 anos. Nesses 10 anos, professora, se ele mantiver outra união estável, ele perde a condição de dependente? Não. Não perde a condição de dependente, tá? Então, essa aí foi elaborada justamente para demonstrar como pode vir a sua questão. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Mais uma. Compete ao dependente promover sua inscrição na Previdência Social quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Certo. Ó, inscrição de dependentes no regime geral não se faz antes do requerimento do benefício. Somente no momento do requerimento do benefício é que se faz a inscrição do dependente. Não tem como eu inscrever minha esposa, não tem como eu inscrever meu companheiro hoje no regime geral, a não ser que eu morra. Morri, aí ele vai e promove a sua inscrição. Eu fiquei preso, ele vai pleitear auxílio reclusão, aí sim ele vai fazer a sua inscrição. Então, é sempre no momento do requerimento do benefício. Item correto, né? Que bom, item correto. Vamos mais uma. Nossa, mas é de 2008, mas atende o que a gente precisa falar. Considere que Célia mantenha a união estável com João, segurado da Previdência Social. Nessa situação, Célia é considerada, para fins previdenciários, dependente, sendo-lhe dispensada a comprovação da dependência econômica. Certo, companheira tem dependência econômica presumida, mas exigida a comprovação da situação conjugal de, no mínimo, 2 anos. Essa questão, apesar de 2008, ela tem a cara de 2016. Por quê? Porque está exigindo aqui do companheiro ter pelo menos 2 anos de casamento ou união estável.
errado, né? Ele pode até ter menos. O que vai acontecer é que, se a morte não for por acidente, ele receberá a pensão por 4 meses. Agora, dizer que todo cônjuge, companheiro ou companheira, precisa ter pelo menos 2 anos de casamento para figurar na condição de dependente, está errado. Está errado, tá? Então, essa questão é de 2008? É, mas é a cara de uma questão de 2016. Item incorreto. Há umas 2 semanas, eu tive que parar minha mãe, né? Porque ela chega num determinado lugar e fala com o rapaz assim: olha, a sua companheira não tem direito à pensão se você morrer, porque vocês não têm 2 anos ainda. E aí o rapaz assustou, eu pus a mão na cabeça e falei: mãe, pelo amor de Deus, a senhora está desatualizada, né? E ela, como gosta muito de saber de previdência, ela não pode ficar. Mãe, ela vai ter condições, sim, de ter o benefício. Ah, é? Vai. Se ele morrer antes dos 2 anos, ela vai ter por 4 meses. Se ele morrer antes dos 2 anos de acidente, ela vai ter por toda a vida, porque ela tem 46 anos. Se ele morrer depois dos 2 anos de união estável, graças a Deus, mesmo não sendo acidente, ela vai ter o benefício, né, por toda a vida. E ele tem, obviamente, mais de 18 contribuições. Ele já é aposentado, inclusive, por tempo de contribuição. Então, cuidado, né? Porque como a minha mãe está fazendo isso, muitas pessoas agora estão com aquela coisa: olha, tem que ter tanto tempo de casamento ou união estável para ser dependente. Isso não precisa. Vamos à próxima questão. Ainda bem que minha mãe não vai fazer concurso do INSS, né, gente? Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados da Previdência Social. Há muito tempo separados, resolveram formalizar o divórcio. E pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimento entre eles. Então, nenhum ficou com o direito à prestação alimentícia nesse divórcio. Nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro, junto à Previdência Social. Ora, nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro, junto à Previdência Social. Tá? Correto. Por quê? Porque eles só ficariam como dependentes do regime geral se eles tivessem direito à prestação alimentícia. Então, como eles não têm direito à prestação alimentícia, nenhum vai ser dependente do outro. E a alternativa, consertem aí para mim, ela está correta, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, ela está correta. Nenhum vai ser dependente do regime geral. Certo? Então, cuidado, vocês vão perceber que as questões de dependentes do regime geral, elas podem gravitar em torno das suas próprias condições, dependência econômica, presumida ou não, quem seriam os dependentes, né? A figura do ex-cônjuge, ex-companheiro, a questão de haver dependentes em classe superior, não poder conceder benefício para classes inferiores, mas muitas vezes você vai ter questões envolvendo o quê? Pensão por morte ou auxílio reclusão. E nesses casos, você tem que estar muito bem afinado com a questão dos dependentes. Então, o examinador, ele consegue fazer uma questão que aborde a pensão, o auxílio reclusão, junto com os seus beneficiários, junto com os seus dependentes. A questão fica mais elaborada, né? E aí você precisa ter mais cuidado na hora de fazê-la, na hora de avaliá-la. Tá bem? Muito obrigada. Gostaria que vocês avaliassem a nossa aula revisional de dependentes. Quando formos falar de pensão por morte, com certeza voltaremos também um pouquinho nesse assunto, porque eu não tenho como dissociar
os beneficiários da pensão por morte e do auxílio reclusão. Um grande abraço, ficamos para a próxima aula. Até lá! Existe um longo caminho entre as suas escolhas e o seu sucesso. E o que determina se você vai chegar lá ou não está em suas mãos. Com um sistema de ensino diferenciado que linka um regime de metas de estudo com um treinamento personalizado para cursos online, o lacconcursos.com.br é líder nacional em aprovações de concursos. Clique LAC e assista uma videoaula grátis. lacconcursos.com.br, o seu link para o sucesso.